Salve Maria! Hoje, 31 de dezembro, do 7º dia da 8ª do Natal. O Evangelho de hoje encontra-se em São João, no capítulo 1, nos versículos de 1 ao 18. Do Evangelho segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Nele João dá testemunha, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, esta perícope, do Evangelho de São João é o prólogo, ou seja, esta introdução, do Evangelho de São João. E claro, nos fala desta beleza. É como se fosse um hino introdutório do seu Evangelho, falando do Verbo Divino, da palavra, E de um certo modo ele vai sintetizar, de forma solene, os temas fundamentais do Evangelho, do seu Evangelho, que são os temas do Verbo, o Verbo como vida, como luz, como verdade e tantas outras realidades, A primeira coisa que o evangelista João traz para nós é nos falar desta palavra, Que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus, Esta palavra, que é o próprio Cristo e que nós celebramos no Natal, Jesus, a palavra do Pai encarnada, que se fez carne, para nos redimir e nos salvar. Deus fez o homem e tornou-se como um de nós. Isso mesmo. Jesus, o Verbo de Deus, que se faz carne, ele vai aprender a ser homem. A gente pode usar este termo meramente humano para dizer Deus é Deus. E em Jesus, Deus aprendeu a ser homem. Que bela realidade. E quando Jesus assume a nossa natureza, o que ele quer com isso? Quer nos elevar. Quer elevar toda a natureza humana, todos os homens e mulheres de fé que creem nele, para que sejam capazes de Deus, para que recebam como herança a vida eterna. Claro, a nossa doutrina, a nossa fé católica, nos diz que o Verbo de Deus se encarnou para nos salvar. Depois, João nos diz ainda, tudo foi feito por ele, pela palavra, e sem ela nada se fez daquilo que foi feito. Então, a palavra é que cria. Deus pronuncia, a palavra é aquela que cria do inexistente na ação do Espírito Santo de Deus. E então nós vamos vivenciando esta experiência. Palavra, que vem do hebraico, quer dizer o dabar de Deus, aquela palavra que cria do inexistente. Depois ele nos fala, de que aparece
né, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Cristo, Natal, né? E comumente aqui no Brasil nós temos lá no sul o Natal Luz. Esta experiência, Cristo é luz e ele veio para dissipar as trevas, toda a escuridão, todo o mal e pecado do coração da humanidade. Depois nos fala de João Batista, que veio somente para dar testemunho. A missão de João Batista era esta: testemunhar a palavra. E ele cumpriu a sua missão. E claro, depois a palavra no mundo, não é? E vai crescendo, não é? A palavra de Deus que se torna carne e habita no meio de nós. Não é? E nós contemplamos a sua glória, glória que ele recebeu do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. E então, este período do Natal nos enche de santa alegria. E mais ainda neste último dia, do ano de 2020, praticamente nós estamos com poucas horas para o 2021. E com certeza o sentimento que brota no coração de cada um de nós é de pedir a nosso Senhor que o ano vindouro possa vir recheado de graças e bênçãos. Agora pensemos, com certeza, nosso Senhor no ano de 2020 continuou derramando graças e bênçãos na nossa vida. Se nós olharmos bem para o ano que termina, não foi somente um ano de desgraça, nós nos reinventamos. Nós com certeza fomos capazes de valorizar as nossas famílias, valorizar esta proximidade, o cuidar do outro. A sociedade nossa estava numa frenesi tão grande que não se preocupava. O pai era desprezado, a mãe porque eram idosos, ou então jogavam os filhos para que os avós tomassem conta e os pais iam viver a sua vida, trabalhar e toda essa história. E nós nos vimos sem chão. Deus permite muitas coisas, as coisas ruins acontecem e Deus nos faz tirar algo de bom. Então percebamos que mesmo na desgraça, Deus continuou nos amparando, cuidando de nós. Este é o Deus que se fez carne e que sente compaixão de cada um de nós. Então, peçamos pelas mãos de Maria e de São José, da Sagrada Família, que o ano vindouro possa ser portador de luz, que é Jesus. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.